Pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Vamos começar essa manhã de terça-feira aí falando de um tema bem importante, tá? Que é a inteligência artificial. A gente utiliza aqui na Marfrig como uma ferramenta para otimizar os dados e dar respostas rápidas, né? Soluções rápidas, que nos auxiliam na tomada de decisão. Bom, mas antes de tudo, vamos falar um pouco da Marfrig, um pouco da Andrea. Enfim, a Marfrig hoje é uma das maiores produtoras de hambúrgueres do mundo. Tá? É a segunda maior produtora de carne bovina do planeta. Hoje a gente está em mais de 100 países, temos aí aproximadamente 30 mil colaboradores, 21 unidades produtivas de bovinos, tá? E além de produzir carne bovina, né, que é o nosso carro forte, a gente também comercializa produtos vegetais, congelados, ovinos e peixes. Tá? Um pouco sobre a Andrea, sobre eu, tá? Sobre a minha pessoa. Eu sou formada em administração de empresa e pós-graduada em gestão de negócios pela FIA. Tá? Sou coordenadora hoje aqui na Marfrig de SNOP, trabalho aqui há 10 anos. Apesar de estar há 10 anos na Marfrig, eu vou falar para vocês que foram os 10 anos mais rápidos da minha vida. Eu entrei como estagiária, né, e sempre fui bem desafiada aqui, passei por alguns departamentos, então acabou que passou muito rápido, tá? Cada ano um desafio novo. Entre os principais departamentos que eu passei, que eu posso falar para vocês que tem um pouco de similaridade com o que eu faço hoje, a parte comercial, administração de vendas, novos negócios, planejamento financeiro e planejamento operacional. Bom, agora, passando para o próximo slide, vamos falar um pouco sobre os desafios diários que a Marfrig, como uma empresa frigorífica, passa. É um desafio que nossa área enfrenta diariamente aí dentro do SNOP. Tá? Então, a gente tem um objetivo que é trazer sempre a melhor rentabilidade para o nosso negócio, tá? E a Marfrig, ela tem como principal produto uma commodity. Então, o que isso significa? Tá? Quando a gente compara com outros produtos que a gente tem no mercado, o nosso produto, ele originalmente já tem uma margem baixa, tá? Do outro lado, a gente tem alguns desafios. Então, a gente tem esse objetivo, que é manter a melhor rentabilidade, tá? E a gente tem algumas interferências aqui, alguns desafios que a gente tem que trabalhar também, que é buscar esse resultado com algumas variações, né, algumas variáveis no cenário global que a gente não consegue mudar. Então, são interferências como taxa cambial, variação da arroba, fechamento de mercado, né, limitações, pandemia, como, por exemplo, esse ano a gente acabou passando aí por uma situação difícil, tá? Então, são situações que acontecem, né, no Brasil e no mundo e que interferem no nosso negócio, tá? Então, a gente tem esse objetivo, tem essas variações e a gente precisa alinhar, né, a gente precisa trabalhar com tudo isso, buscar esse resultado, considerando todas essas variáveis, né? E alinhar todo o nosso pessoal para o atingimento dessa meta, tá? Aí, pensando assim, parece ser fácil, mas não é. Por quê? Porque, assim, a gente trabalha primeiro, né? O nosso negócio já parte de um diferencial, né? A nossa cadeia de produção é diferente. Tá? Então, na empresa anterior que eu trabalhei, por exemplo, eu trabalhava com cosméticos. Então, eu pegava a caixinha, pegava o vidro do perfume, colocava o perfume, pegava a tampa, fechava, colocava o frasco dentro da caixinha. Beleza, montei o produto. Aqui a gente está falando de uma linha, não de montagem, né? A gente desmonta. Então, a gente pega o boi, a gente desmonta aquele boi e a gente tem que alocar cada parte daquele boi no melhor mercado, ter o melhor corte, né, que nos traga a melhor margem, né, e também, como eu falei, considerar todas essas variações. Para isso, a gente utilizou como uma solução, né, para dar essa resposta rápida, a gente tem aqui, então, implementado
inteligência artificial. A gente tem um sistema, tá? Para fazer todo esse mapeamento, todo esse estudo e dar essa resposta rápida. Tá? Antes de iniciar essa palestra, eu lembrei de uma pessoa que comentou no passado comigo sobre as dificuldades de cavar um buraco, né? Meio estranho falar isso, mas tem uma certa similaridade, porque a pessoa estava explicando uma situação de dificuldade também, né? De desafios no trabalho dela, enfim. E ela comentou, Andréia, é diferente você querer cavar um buraco com uma pá ou com uma colher. E realmente faz muito sentido, né? Então, assim, quando a gente tem uma colher para cavar um buraco, a gente cava, mas a gente vai demorar algum bom tempo para chegar no nosso resultado, tá? Então, o que aconteceu? A Marfrig viu que a gente, há um tempo atrás, tá? Isso falando lá em 2014, a gente tinha uma colher, tá? Então, a gente chegou à conclusão que não bastava somente tomar decisão, né? Cada vez mais a gente está no mundo globalizado, então a gente precisava tomar decisão e precisava tomar a melhor e rápida, né? Precisava ser a melhor decisão e uma tomada de decisão que fosse rápida, tá? Então, em 2014, a gente chegou nessa conclusão e então a gente partiu para o mercado para buscar uma ferramenta que trouxesse essa resposta para a gente, né? Que nos mostrasse qual a melhor solução a ser tomada dentro desse planeta chamado frigorífico, né? Que é um negócio muito louco, desculpa a palavra, muito volátil, e a gente precisa acompanhar cada vez mais rápido, o mundo todo, né? Hoje, a gente tem um mundo mais globalizado, mais rápido, e a gente precisava também que isso acontecesse, né? Essa resposta dentro do planejamento acontecesse de forma rápida, tá? Então, em 2015, a gente fez uma parceria com a empresa Unisoma, tá? Uma empresa que tem até hoje uma longa experiência no mercado, nos chamou muita atenção a metodologia que eles trabalhavam, estavam bem alinhados ao que a gente precisava na época, já tinham também uma experiência muito boa em vários segmentos, inclusive com o frigorífico. Então, em 2015, a gente fechou essa parceria com eles e a gente iniciou aqui com o primeiro módulo do Unisoma, que seria um módulo de otimização de dados, tá? Que seria o módulo principal. Esse módulo esse sistema traria a resposta de planejamento que a gente estava precisando naquele momento. Ele gera cenários, né? E consegue comparar cenários para a gente tomar essa decisão mais rápida, tá? Já no ano seguinte, falando um pouco aí do como aconteceu a nossa história aí, a nossa parceria, como a gente implementou inteligência artificial na Marfrig, em 2016, a gente melhorou, né? Vamos dizer assim, a gente trabalhou com mais um módulo do Unisoma. Aqui a gente tem 3 módulos, a gente chama de 3 pilares, né? A gente tem o pilar central, que seria essa ferramenta que a gente conseguiu instalar aqui em 2015. Aí a gente tem essa segunda ferramenta que a gente colocou em 2016, que é de demanda. Então, ela consegue captar as demandas do comercial e também roda uma estatística que consegue prever, né, quanto que a gente vai vender nos próximos 3 meses ou o período que for desenhado. Falo 3 meses porque é o nosso período de forecast aqui. Aí a gente passou por uma etapa de manutenção e sustentação, tá? Porque a gente juntou, né? Falou, beleza, a gente agora tem um módulo de otimização bem estruturado, um módulo de demanda, agora vamos integrar tudo e vamos fazer essa sustentação, né? Essa análise de dados, vamos ver a coerência, vamos trabalhar mais em melhorias, tá? Já em 2018, a Marfrig, em paralelo, já estava também
entrando com outros sistemas aqui, a gente trabalhou nessas integrações. Em 2019, aconteceu a terceira, né? Vamos dizer assim, a nossa terceira instalação, o terceiro bloco aqui, né? O terceiro pilar, que seria um módulo voltado para a originação. Tá? Esse daí é bem interessante, porque foi bem na época que eu estava saindo do departamento anterior na Marfrig, eu entrei na área de SNOP, tá? E nessa época, quando eu entrei, eu olhei e falei, gente, é fácil fazer isso, tá? Mas, assim, quando eu fui ver por trás como funcionava, como a ferramenta trabalhava, eu vi a complexidade, tá? Só para vocês entenderem um pouco, tá? Falar um pouco mais sobre esse tema. Para a gente produzir um determinado corte para um país, como eu comentei, precisa de um boi específico, tá? Então, precisa que o boi tenha uma maturidade, ele tem que ser um boi de 0 a 4 dentes, por exemplo, para ir para a China. Para fazer um corte grill, ele tem que ter um acabamento de gordura X. E quando essas informações, né, quando essas informações chegam para a gente, elas chegam de forma individualizadas. Então, por exemplo, compra de gado, né? O pessoal que compra o gado fala assim, olha, vamos comprar 100 mil animais, que vai ser 50% de 0 a 4 dentes, 10% vai ser Angus, ok. Mas a gente precisa isso aberto para o lote, tá? Então, cada boi da nossa escala, ele tem uma característica, né? Um cruzamento de característica específica, tá? Então, esse sistema, ele trabalha fazendo todo esse estudo baseado nos nossos históricos, na sazonalidade, né? A gente tem uma escala de boi que é curta. Então, ele traz tudo isso, todas essas informações, ele consegue fazer esse cruzamento de informações e nos dá essa resposta. Tá? Em 2020, esse ano difícil que a gente está vivendo, a gente implantou a demanda 2.0, tá? O que é essa demanda 2.0 aqui na Marfrig? Em 2014, a gente tinha a colher para cavar o buraco que a gente comentou, tá? Então, a gente demorava, assim, 3 dias para fazer um forecast. Em 2018, a gente demorava 3 horas. Em 2020, a gente demora 6 minutos, tá? Então, assim, a gente avançou muito na questão de otimização, tá? A parceria que a gente fez com o Unisoma nos rendeu e nos está nos rendendo bastante frutos, né? A gente evoluiu. Para você ter ideia, 2020 é um ano atípico, né? A gente não conseguia prever no orçamento que a gente fez no ano passado que íamos passar por uma pandemia, e a gente conseguiu nos estruturar bem, replanejar de uma forma rápida. Para vocês terem uma ideia, né? A gente está já fazendo o orçamento para 2021. Tá? A gente conseguiu rodar em um período de um mês, em um mês a gente conseguiu rodar 62 versões. Tá? Então, imagina, a gente consegue traçar todos os cenários possíveis. Tipo, vamos fechar a unidade tal, férias coletiva, e se a gente aumentar a arroba ali? Se a gente reduzir a quantidade de boi? Beleza, mas se a gente reduzir a capacidade de desossa, de abate? Então, a gente consegue montar vários cenários, né? Vários cenários, e a gente consegue fazer essas comparações, levando em conta que a gente consegue rodar um orçamento de 3 meses em 6 minutos. Bom, para 2021, Unisoma no Mercosul, tá? Então, a gente já estamos trabalhando aí já com um orçamento para a gente já iniciar 2021, implementando essas ferramentas na Argentina e no Uruguai, onde temos também operações de bovinos lá. Beleza? Agora, falar um pouco sobre os desafios deste projeto. Em qualquer empresa, em qualquer situação que você for
fazer numa empresa, uma implantação de qualquer que seja o projeto, você vai se deparar com 3 pontos principais: pessoas, processos e tecnologia. Né? Vamos começar um pouco sobre pessoas. Né? A Marfrig, ela tem 20 anos. Então, 15 anos trabalhando de uma forma. Aí, no belo dia, a gente apareceu e a gente falou, então, esse é o Unisoma, vamos trabalhar diferente, gente, vamos mudar. Então, assim, em qualquer situação, a gente se depara com 2 pontos aí, chamado cultura e resistência à mudança, tá? São pontos que não tem como fugir, né? A gente fala de uma organização com centenas, milhares de pessoas, cada um com suas crenças, né? Com seus objetivos, com seus medos, tá? Então, essa foi uma dificuldade que a gente teve, engajar, mostrar, fazer com que as pessoas comprassem o projeto, né? Porque o SNOP é uma área integrada, apesar dela fazer parte de uma diretoria, ela é uma área que tem que conversar com todas as demais áreas que depende, ela é fornecedora e cliente, então é muito importante que as pessoas estivessem engajadas naquele projeto, naquele momento. Né? Um outro ponto é processo. Tá? Como eu comentei, o SNOP é uma área que precisa de todas as demais áreas. Então, mapear todos os processos que envolviam a cadeia de suprimentos naquela época, né? Quem eram nossos fornecedores internos? Quem eram nossos clientes internos? Quais seriam as áreas que seriam envolvidas? Qual seria a resposta desse sistema? Como as outras áreas receberiam essa informação para ser trabalhada? Então, esse também fez parte dos nossos desafios na implementação. E, por último, a tecnologia. Tá? Como comentei, a Unisoma era uma empresa bem experiente no ramo, e a gente lançou o desafio para eles. Gente, precisamos de um sistema que dê tudo isso e que também seja simples, amigável, objetivo. Porque para as pessoas comprar a ideia, a gente precisava de um sistema que eles também gostassem, né? Que fosse fácil deles manusearem, porque a gente ia receber informações dos departamentos. Então, esses foram os desafios, os principais desafios que a gente acabou tendo aí durante a implantação do nosso projeto, tá bom? Então, hoje a gente tem esses 3 módulos do Unisoma implantado aqui na Marfrig, tá? Do meu lado direito, a gente tem uma única telinha, né? Que é a tela de otimização. A gente tem algumas opções aí, como eu comentei para vocês, opções de cadastro, de capacidade, de todos os custos variáveis. Então, aqui ele lê esses 2 outros módulos que estão aí na lateral esquerda, que são a colaboração da originação e a colaboração do comercial. Então, ele integra todas essas informações, né? De demanda, de boi, de custo, de capacidade, toda essa questão que faz parte do nosso negócio, e ele faz essa otimização de dado para a gente, tá, gente? É isso. Agora, falar um pouco de resultados, tá? Qual foram os nossos resultados obtidos? Primeiro, como eu comentei, né? Primeiro a gente conseguiu tomar decisões rápidas e assertivas, tá? Antes a gente, como eu comentei, a gente demorava horas, fazia no Excel, né? E ficava naquela, será, mas eu sempre fiz assim, sempre foi assim. Então, a gente parou de fazer dessa forma, né? A gente passou a padronizar todo o processo de SNOP dentro da ferramenta e toda a resposta é dada através dele. Então, a gente ganhou muito tempo
E a gente agora tem certeza, tem dados, né, que a gente consegue mensurar o quanto isso está correto, quanto isso é viável para o nosso negócio. Tá? Um outro ponto foi o abandono da cultura empírica, porque, como eu comentei com vocês, ficava naquela, mas isso, mas sempre foi assim, mas sempre mandando para aquele determinado mercado e sempre deu certo. Ok, mas será que foi a melhor decisão? Entendeu? Eu acho que essas eram as perguntas que aconteciam, que, ok, foram todas sanadas. Eu acho que hoje a gente trabalha com fatos e dados na ferramenta, a gente consegue ter essa resposta. Como comentei também, um ganho de tempo, né? 6 minutos, a gente levava 3 dias, então o sistema considera mais de 2.500 variáveis, para você ter noção, né? Então, todos os pontos da nossa cadeia de capacidade, de desmontar o boi para chegar no mercado, o melhor canal de venda, qual cliente, qual estado, de qual unidade tem que sair. Então, todas essas variáveis a gente consegue trabalhar elas em conjunto, tá? Para chegar nesse melhor resultado e no menor tempo, é claro. A gente consegue gerar, como eu comentei, diversos cenários. Então, no forecast, um outro ponto, no forecast do último mês, a gente rodou 105 versões de forecast, tá? Porque, assim, uma loucura. Vocês devem estar acompanhando, né? O mercado do gado está subindo muito, absurdo, o dólar subindo, preço da ração subindo. Então, a gente acaba que tem que fazer, não tem outro jeito. A gente tem essa facilidade, a gente monta vários cenários, né? Trabalha com várias hipóteses diferentes. A gente consegue levar isso para uma reunião de consenso junto com os nossos diretores. E aí a gente escolhe, gente, olha, dos planos que a gente rodou, esse é o melhor cenário, mas não atende o mercado X, que de repente é um cliente estratégico. E aí, o que a gente vai fazer? Então, com base nesses cenários, a gente consegue traçar uma estratégia que a gente vai colocar em prática, tá? A gente gera planos táticos, né? Como comentei também anteriormente, a gente é uma área integrada que a gente tem muita interação com outros departamentos, então a gente gera e manda para as demais áreas, como suprimento, marketing, abastecimento, distribuição, logística. A logística olha lá o número e fala, beleza, então vou fazer um planejamento, vou ter que contratar X caminhões, vou ter que fazer uma alocação de uma quantidade X no porto, vou gastar Y com documentação. Então, todas essas informações também acabou que a gente auxiliou o planejamento das outras áreas. A gente falou um pouco sobre forecast, né? Forecast. Mas a gente também é responsável por gerar o orçamento de bovinos aqui na Marfrig. Então, a gente gera o budget, tá? E a gente consegue chegar no menor nível possível. Então, não é somente a otimização da alocação da demanda, né? Vamos alocar X demanda, ok. A gente chega no nível de resultado. Então, a gente consegue montar um orçamento para o ano que vem, por exemplo, mostrando qual é o melhor resultado e onde está concentrado aquele resultado. E nível de SKU, de canal de vendas, no menor nível que vocês imaginarem. Tá bem? E um outro ponto foi fazer o plano de produção semanal, tá, gente? Então, a gente tem o budget, né, que é o orçamento anual, a gente tem o forecast, que a gente monta para 3 meses, e aí a gente também utilizou essa ferramenta para fazer o direcionamento dos planos de produção semanal, tá? Esses são os principais pontos. A gente tem vários outros ganhos, tá? A gente notou como automatização de algumas
áreas que não existia, como compras de insumo, por exemplo, otimização de dados na questão logística. Então, foi uma ferramenta que realmente a gente implementou e que nos trouxe bastante frutos, não somente na parte qualitativa, né, mas também na parte quantitativa. Tá? Falando um pouco sobre resultado aí da Marfrig em termos de números, tá? Em 2019, aí, que foi um resultado fechado, a Marfrig alcançou resultados recordes, tá? Ela somou uma receita de aproximadamente 50 bi, com uma EBITDA de 4,8 bilhões. Tá? Isso não significa, é claro, né, que o S&OP trouxe todo o resultado, não é isso, imagina. A Marfrig é uma equipe, né, então todos os departamentos têm a sua importância, né, mas é importante ressaltar também que ter um bom planejamento nos traz bons resultados, tá? E é muito importante estruturar, ter isso bem estruturado, né? Ter uma ferramenta que suporte essas tomadas de decisões, essa etapa de planejamento. E, por último, coloquei aqui 3 pontos que eu acho importante, né? Que qual é o caminho para o sucesso? Não existe receita mágica, né, gente? Não existe. Mas eu acho que existem algumas coisas que a gente tem que ter na nossa cabeça. Primeiro, é ter um foco, né? Ter o nosso objetivo. Então, naquela época, o nosso objetivo era: acordei, gente, precisamos mudar porque, tá globalizado. E não é somente tomar decisão, a gente precisa estar na frente, precisa ser rápido na tomada de decisão. Eu preciso entrar na Marfrig hoje e ligar meu notebook e descobrir que teve, sei lá, tipo, uma pandemia lá na China que talvez vinha para o Brasil, e eu preciso já traçar os meus planos já com base nisso, tá? Então, a gente precisa saber, né, o que a gente quer. Então, naquela época, a gente queria ter uma ferramenta para tomar decisão, né? A gente precisava de tomar decisão mais assertiva e mais rápida, tá? E aí a história da pá ou da colher, né? Ter a ferramenta certa. Então, a gente precisa ter um foco, um objetivo, a gente precisa ter a ferramenta correta, que no nosso caso foi o Unisoma, tá? A gente está trabalhando muito bem. E por último, é ter pessoas bem engajadas no processo, tá, gente? Porque, como comentei para vocês, pessoas é um ponto que a gente não consegue, como eu posso dizer, a gente não consegue imaginar, distinguir, a gente não consegue medir, planejar, né? Cada um pensa de uma forma. Então, a gente precisa vender o projeto, a gente precisa que as pessoas comprem, que estejam engajadas dentro de um único objetivo. Então, isso também é um ponto muito importante. Tá? Então, são esses 3 pontos. Tenham foco, tenham uma ferramenta que funcione e tenham pessoas engajadas no processo.